Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, então, ao nosso seminário semestral do projeto Integrador Extensionista. Hoje nós vamos assistir às apresentações dos alunos do primeiro período, que fizeram uma pesquisa com dados secundários do primeiro projeto integrador que eu coordenei, que foi feito ano passado, junto em parceria com a professora Vanessa. Nós coletamos dados de 12 escolas do município de Pato Branco, e aí montamos um banco de dados gigantescos sobre educação financeira, sobre a percepção desses alunos em relação a como a disciplina de educação financeira vem sendo aplicada no ensino médio, aqui das escolas públicas de Pato Branco. Então, os alunos do primeiro período, eles fizeram uma análise individual de cada um desses colégios, e hoje eles vão apresentar, então, em forma de infográfico, uma apresentação bem dinâmica, bem rápida, focada nos resultados, principalmente, e aí nós vamos disponibilizar a gravação dessa reunião no YouTube da Unimater, do curso de Ciências Contábeis da Unimater, para que fique disponível, então, se algum gestor desses colégios tiver interesse, né, nós temos esses dados para disponibilizar para eles. Sem mais demandas, sem mais delongas, então, vamos começar com a apresentação da Gabriele. Gabriele, eu vou pedir para você tentar projetar a sua apresentação, e aí, se você não conseguir projetar, eu abro ela aqui, tá bom? Beleza. Vou tentar projetar aqui então, só um momentinho. Vou colocar em tela cheia aqui. Então, vou começar. Oi, pessoal, eu me chamo Gabriele. O meu colégio escolhido foi o Colégio Estadual São Vicente. No meu artigo, eu tentei apresentar como era a relação da educação financeira na escola com os alunos e como isso estava resultando dentro das suas casas com as suas famílias. Então, aqui no meu infográfico, eu apresentei somente as informações quantitativas, que eu acredito que seja o mais importante ali da pesquisa do pessoal do primeiro período do ano passado. Aqui, então, a primeira pergunta escolhida foi como a disciplina de educação financeira aborda questões como endividamento e inadimplência, que eu acredito que seja um ponto importante, né, a ser estudado, para ver como que está sendo repassado esses assuntos para os alunos, se eles têm um entendimento bom, se dificultoso se entender. Cerca de 16% apresentou que aborda mal. Provavelmente, então, não. Esse, como a pesquisa foi feita com 6 alunos, esses 16% são somente um aluno. Então, esse provavelmente não entende muito ali do assunto, não está tão a par do que está acontecendo. Cerca de 33%, então, disse que não aborda. Então, eu acredito que esse assunto, para os alunos que foram escolhidos para a pesquisa, não está sendo tão aplicado nas escolas. E esses 50%, né, que são 3 alunos, falaram que aborda bem. Provavelmente em casa também tem falado sobre isso, é, auxiliado e tudo mais. A outra pergunta que é bem interessante na questão da educação financeira é a renda mensal familiar, que eu acredito que seja uma coisa que afeta muito nessa educação. Que se é uma família ali que ganha bem, que sabe administrar bem seu dinheiro, tem uma boa educação. Agora, com o pessoal que não tem uma renda tão legal ali, que não consegue administrar direito, afeta também. Então, um aluno disse que ganha até 1.300 a renda familiar, praticamente um pouquinho menos ali de salário mínimo, dois alunos até 2.300 e 3 alunos até 4.300.
Então, os 3 alunos ali que falaram que aborda bem, provavelmente são os mesmos que falaram que ganham 4.300, que tem uma melhor administração do dinheiro. E também, só um detalhe, aqui quando fala da renda mensal da família, vai interligando os pontos de como é aprendido na escola e transmitido para a família. Também é importante destacar como que o aluno está levando isso para a vida dele. A pergunta foi: o que você costuma fazer com o seu dinheiro que possui? Para entender melhor como que eles estão colocando na prática o que estão aprendendo na escola. Cerca de 33%, né? 2 alunos falaram que somente gasta somente o necessário e guarda o resto. Então, estão tendo um bom aproveitamento ali, estão filtrando bem o que estão aprendendo. Um aluno falou que gasta com alimentação e os outros 50% provavelmente ainda não estão dando uma atenção necessária para esse assunto e gasta com roupas e calçado e com mais itens supérfluos. Então, eu acredito que no meu artigo seria isso, prof. Foi isso Certo. que eu queria destacar mais. Uhum. E deu para tirar uma boa ideia ali de como está sendo apresentado esse assunto nas escolas. Certo, muito obrigada, então, Gabriele. A gente vê que ela sumarizou como está, é quase como que fosse um perfil desses alunos, né? Como que eles pensam, como que eles se relacionam ali com os pais. Muito obrigada, então, pela tua apresentação. Pode, então, projetar Rafael. Vou tentar aqui, prof. Qualquer coisa, daí eu projeto aqui. Tá bom. Perfeito, está aparecendo. Então, boa noite. Eu vou falar sobre o Colégio Castro Alves e ele foi respondido o questionário por 20 alunos. As perguntas que foi feito a eles foram as seguintes. Calma aí. Então, foi pedido para eles como que eles percebem a importância da educação financeira na vida e obteve-se 2 respostas com a porcentagem de 35% e uma proporção dos alunos considera a educação financeira muito importante, o que é uma porcentagem positiva, é um indicador positivo, e essa mesma porcentagem se sente indiferente em relação a aprender e ter a importância da educação financeira na sua vida. A próxima pergunta foi qual era o nível de confiança para os planejamentos financeiros e nas tomadas de decisões. E a gente viu uma alta porcentagem dos alunos que se sentem diferentes e pode representar uma preocupação por eles não ter confiança e nem planejamento do que eles fazer com o dinheiro e futuramente talvez um endividamento, alguma coisa mais séria. Foi feita a pergunta do método que eles utilizam para poupar e a maioria, 55% dos alunos responderam que preferiram não divulgar os seus métodos. O que indica também que ou talvez eles não poupam ou não guardam o dinheiro, ou também não quiseram expor, ou porque não sabemos. E como limitações, a gente pode citar a dificuldade de conseguir uma amostra significativa das respostas, visto que, né, numa sociedade de hoje em dia e de todas as turmas do ensino médio que tinha naquela escola, somente 20 alunos tiraram um tempinho ali para responder o questionário. Era isso? Certo, obrigada. Foi bem difícil mesmo a gente conseguir as respostas, até o pessoal que está aí do terceiro período que cavocou esses dados, né, sofreu, foi difícil. Mas teve escolas que tiveram mais engajamento, algumas realmente foi menor mesmo.
Vamos agora para a apresentação do Ruslan. Pode projetar. Beleza. Tá me escutando bem? Deixa eu ver como é que eu vou projetar aqui. Eu só consigo projetar o que está no navegador, né? Só um momento, por gentileza. Tá aparecendo aí? Certo? Beleza. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Ruslan e hoje estarei realizando uma breve apresentação. Deixa eu só ligar a câmera aqui. Aí. Uma breve apresentação sobre a educação financeira nas escolas públicas de Pato Branco. Nesse infográfico, tem análise de 450 alunos de 12 colégios do segundo e terceiro ano do ensino médio, que foi realizada a pesquisa do ano de 2023. As questões selecionadas para essa análise, temos aqui a primeira pergunta, que seria quanto que os alunos consideram importante essa matéria nas escolas, né? A segunda pergunta seria sobre as mudanças em seu comportamento financeiro após o contato, né, com essa disciplina. E, por fim, a nota que ela daria para a sua vida depois de aprender sobre educação financeira. Então, aqui nós temos os dados da primeira pergunta, quanto que eles acham importante essa matéria, né, nas escolas. Então, aqui, 53% aproximadamente respondeu que foi muito importante ter implementado essa matéria, e só 5% respondeu que não achou nada importante para essa implementação. Na segunda pergunta, tem aqui quais foram as mudanças no comportamento financeiro após a introdução dessa matéria. 14% respondeu que aprendeu sobre investimentos, que é uma coisa boa relacionada nos dias de hoje, em questão de investimento, que particularmente eu acho muito importante. 4% fizeram uma poupança, né? Aproximadamente 25% respondeu que gasta, mas continua dentro do orçamento, quer dizer que isso é bom. 43% diz que é mais consciente com os gastos, 12% diz que é mais econômico e 2% acabou não respondendo a essa pesquisa. E por fim, na terceira pergunta, seria a nota que esses alunos dariam para essa disciplina, né? Então, 1% não respondeu, aproximadamente 20% disse que ela foi muito boa, né? 27% disse que é boa, 34% disse que é indiferente, só 9% disse que é ruim, e 9% muito ruim, né? Então, aqui a gente pode concluir que a implementação, né, dessa matéria nas escolas teve ajudado muito, né, os alunos em questão de aprendizado, né, como guardar, né, saber controlar o seu dinheiro, né, e eu vejo por mim que eu não tive essa matéria no ensino médio, coisa que, vendo hoje, aprendendo na matéria que eu estou cursando, né, isso ajudou muito o meu controle financeiro, a minha organização, e acredito que o pessoal tendo essa matéria já no ensino médio, eu acredito que isso vai... eles vão aprender mais cedo e começar a guardar mais cedo. Então, isso significa que provavelmente vai ter menos pessoas endividadas futuramente, né? Então, acredito que seria isso a minha apresentação. Agradeço a professora Milena. É isso aí. Certo, muito obrigada pela apresentação. A pesquisa do Ruslan foi um pouquinho diferente porque ele selecionou as questões de todas as escolas, né? Na hora da distribuição dos colégios acabou faltando um, né? Então, tranquilo, pode retirar a sua apresentação, por gentileza. E aí, a Sara pode projetar o infográfico dela, por favor. Prof, eu acho que é o Gustavo agora.
É o Gustavo, perdão. Isso, acho que sou eu. Pode projetar. Só um minuto. Certo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo. A minha pesquisa foi feita com base nos dados coletados da escola Cristo Rei, e com ela a gente coletou dados de 13 estudantes do segundo ano do ensino médio. Então, aqui temos o primeiro gráfico. Foram realizadas a aplicação de questionários com várias perguntas, e para essa pesquisa a gente selecionou 3, foram as principais perguntas para desenvolvimento dessa pesquisa. Então, aqui, na primeira, a matéria de educação financeira contribui nas decisões financeiras do seu dia a dia? Nessa etapa da pesquisa, nós avaliamos a percepção dos alunos sobre a contribuição da educação financeira nas decisões diárias. E dos 13 participantes, 30,77 acreditam que a matéria contribui muito. E dos outros 30,77 consideram que contribui. Já 23% são indiferentes, enquanto 7,70% afirmam que a educação financeira contribui pouco. E os outros 7,70% dizem que não contribui. Aqui, no segundo gráfico, na sua opinião, obter um elevado conhecimento sobre educação financeira é importante para que as pessoas não obtenham dívidas? Então, aqui, dos 13 respondentes, 92% acreditam que possuir um elevado conhecimento em educação financeira é crucial para evitar dívidas. E apenas um respondente, 7,79%, não considera um elevado conhecimento em educação financeira seja importante para evitar dívidas, possivelmente acreditando que os fatores são mais determinantes, como disciplina pessoal, renda estável e outros conhecimentos específicos. Aqui, no gráfico 3, então, como a educação financeira está sendo aplicada em sua escola? Dos 13 respondentes, 53% relatam que a educação financeira está sendo aplicada principalmente através de aulas com slides. 3 respondentes, que correspondem a 23%, mencionaram gincanas. E 15% indicaram o uso de atividades práticas, o que pode ajudar os alunos a aplicarem diretamente os conceitos de educação financeira em situações do mundo real. Apenas um respondente, 7,70%, menciona que a leitura de textos com a metodologia aplicada, o que sugere que essa abordagem é menos comum. Então, esse estudo buscou analisar inserções do ensino de educação financeira em uma escola pública situada na cidade de Pato Branco, que é o Colégio Cristo Rei. E, além disso, ela visa colaborar com a promoção da educação financeira nas escolas, propondo e compartilhando atividades que incentivem o desenvolvimento de hábitos saudáveis em relação a interações do mercado. Eu acho que esse assunto ele já é muito crucial nos nossos dias atuais e todo mundo tem que ter pelo menos uma base do que é isso, servindo até para poder melhor aplicar essa gestão nas suas atividades, né? Então, minha apresentação foi essa. Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigada, Gustavo, pela sua apresentação. Pode retirar a projeção. E aí, agora vem a Sara. Boa noite. Prof, eu não sei como que apresenta aqui. Eu projeto a tua apresentação daqui, então. Tá bom. Só um pouquinho. Só... Então, boa noite. Eu fiz a minha pesquisa da escola Pato Branco, junto com o Matheus, e a gente analisou a importância da educação financeira para os alunos.
83 alunos do ensino médio responderam as perguntas que foram: o que é educação financeira para você? Então, 52% respondeu que é uma forma melhor de entender o dinheiro. Ou seja, esses 52% dos jovens entendem que estudar sobre o conteúdo ajuda eles futuramente a não se tornar uma população endividada. Digamos que no Brasil a população 76% da população é endividada. Próxima pergunta. Quanto você acha importante a matéria de educação financeira nas escolas? 41% respondeu que é muito importante. Eu, como uma aluna que tive aula online e tive educação financeira, digo que realmente é muito importante e ajuda a gente a manter um foco no nosso objetivo com o dinheiro e ter um futuro melhor e mais saudável. A próxima pergunta é se você já tem uma reserva de emergência. 53% respondeu que sim. Isso é um ótimo resultado, porque ter uma reserva é o ideal para você viver bem e, por acaso, se acontece um imprevisto, você já tem uma reserva, você não precisa tirar das suas contas, que são fixas, para pagar esse probleminha que aconteceu. Então, seria isso. Obrigada e boa noite. Obrigada a você pela apresentação. A gente vê que varia bastante a quantidade de respondentes de um colégio para o outro, né? Também demonstra um pouco do engajamento dos alunos mesmo com a disciplina, né? Então, vamos para o próximo. O Juan. Você consegue projetar? Boa noite, Boa noite. vou apresentar aqui. Vou entrar aqui. Aí, vai dar agora apresentar. É, uhum. Meu nome é Juan, boa noite a todos. Eu peguei o colégio Carlos Gomes, ele falar só um pouquinho sobre ele. É um estudo de educação financeira aplicado nas escolas de Pato Branco, para os alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio. A seguinte pergunta foi, caso tenha renda própria, quanto que é? 28% não tem, 48% tem até 1.300, que na época que foi feita a pesquisa era o salário mínimo de todos, a maioria, particularmente pessoas que trabalha como estagiário acaba recebendo um salário mínimo. 2.300, o pessoal, 17%, o pessoal acaba trabalhando um pouquinho mais, às vezes acaba pegando um serviço um pouco mais pesado para ter uma renda maior. E até 4.300, 27%, e acaba sendo uma renda um pouco maior, mas o pessoal tem um cargo bem maior e trabalha bem mais. Você se sente mais confiante em relação ao estudo, o futuro financeiro após receber a disciplina? 17% não tem confiança por motivos que às vezes não acabou tendo a disciplina, não acabou entrando a profundo para entender. Pouco confiante, 7%. Esse 7% seria o pessoal que acaba tendo muito pouco, não entende muito ou olha só o básico. Indiferente, 17%. Pessoal que acaba sabe o mínimo, mas não vai atrás de procurar. Confiante, 24%. É o pessoal que sabe o básico, não só sabe o dinheiro que pode guardar e o que gastar. E muito confiante tem 35%. Sabe o que gastar, aonde gastar e tem sua reserva, né? Para caso precisar futuramente. Você se considera quais as melhores formas de controlar os gastos? Ter uma reserva de dinheiro para emergências, 17%. Fazer um bom planejamento financeiro, 55%.
evitar gastos desnecessários 24% e 4% outros. Esta pesquisa demonstra que após a introdução desse estudo no Colégio Carlos Gomes, os alunos tiveram mais consciência de seus gastos e hoje conseguem controlar seus gastos dentro do orçamento. Certo, então, muito obrigada pela sua apresentação. Pode retirar a projeção. Agora, o Matheus Acósio. Opa, vou ver se consigo aqui, prof. Prof, não estou conseguindo aqui. Eu projeto por aqui. Aí, quando quiser, pode começar. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Matheus e eu analisei os gráficos do sexto colégio da Polícia Militar. E esse é um estudo sobre educação financeira nas escolas. E participaram dessa pesquisa 90 alunos, sendo todos do segundo ano do ensino médio. E o objetivo desse estudo é demonstrar o impacto da educação financeira na vida dos alunos e busca avaliar o conhecimento deles e como a inclusão da educação financeira pode acarretar na compreensão dos conceitos financeiros básicos. E a primeira pergunta foi: o que é educação financeira para você? 57% e 32% responderam que eles entendem, que é uma forma melhor de entender o dinheiro e uma situação econômica melhor. A maioria entendeu que é melhor isso para eles. Isso é bom. A maioria entende de educação financeira. E a segunda pergunta é: quanto você acha importante a matéria de educação financeira? A maioria respondeu muito importante, 66%, 21% é importante, e apenas 1% respondeu nada importante. E a terceira pergunta: você já tem uma reserva de emergência? 67% responderam que sim, e 33% responderam que não. E os resultados obtidos a partir da análise dos gráficos evidenciaram que a matéria da educação financeira é muito importante, tanto na percepção quanto na prática, e que a maioria dos participantes reconhece a educação financeira como uma ferramenta essencial para entender melhor a situação econômica. E esses dados não apenas reforçam a importância da educação financeira na sociedade, né? Mas também destacam sua eficácia de comportamentos financeiros responsáveis. E acho que seria isso. Certo, muito obrigada. A gente vê como também algumas questões dos colégios, principalmente essa, o que é educação financeira para vocês, se você tem uma reserva de emergência, ela muda bastante de colégio para colégio, né? Então, do outro colégio, quando você perguntava da reserva de emergência, você tinha menores números, né? Um índice um pouco menor de alunos que tinham essa reserva, né? Então, aqui no colégio
Polícia Militar, a gente já vê um contingente maior de alunos com uma reserva de emergência também, né? Tem essas diferenças entre os colégios. Pode vir a próxima a apresentar é a Diana, né? Pode projetar se você conseguir, caso você não consiga, é só avisar. Boa noite. Prof, se você puder projetar para mim, então. Pode ser, né? Eu acho que não está funcionando a minha câmera. Não tem problema, pode apresentar Não? só com áudio mesmo. Então, boa noite, meu nome é Diana. A escola em análise é São João Bosco, onde foram entrevistados 43 alunos. Eu vou ler brevemente o objetivo desse trabalho para que a gente possa compreender o que foi buscado entender. Então, através desse estudo, pretende-se entender o que é o tema de educação financeira abordado nas escolas, compreender e investigar o nível de conhecimento dos alunos, qual a importância atribuída a esse tema e compreender de que maneira esse assunto está sendo relacionado em suas vidas cotidianas. Bom, no trabalho eu desenvolvi mais profundamente o assunto, né, desenvolvi ele melhor, e foram selecionadas três perguntas, as quais eu achei mais importantes para que a gente conseguisse alcançar o objetivo desse trabalho. Então, eu vou ler quais foram as perguntas. Eu acabei não colocando ali no infográfico, mas eu vou ler elas. Então, quanto você considera importante o estudo sobre educação financeira? 54,76% dos alunos considera muito importante. A outra questão era principais mudanças no seu comportamento. Quais foram as principais mudanças no seu comportamento? 57% dos alunos afirmou que se tornou mais consciente dos seus gastos. E qual a qualidade desta matéria você leva para a sua vida? Então, 48% dos alunos afirmam que a consciência de gastos foi a qualidade mais votada, no caso. Então, é referente a isso. E, através do estudo, evidencia que o estudo está tendo um impacto positivo e significativo no comportamento dos jovens, incentivando o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao manejo financeiro e refletindo em atitudes mais prudentes em relação ao consumismo, demonstrando uma capacidade, os alunos estão demonstrando uma capacidade maior em avaliar suas necessidades, priorizando gastos de forma consciente. Bom, então, eu acredito que seria isso. Certo, então, muito obrigada. Vamos para a próxima, Sabrina. Sabrina, você consegue apresentar ou você quer que eu projete para você? Oi, sim, prof, eu consigo apresentar. Eu acho que a Sabrina travou. Ok. Oi. Acho que travou mesmo. Deve ter caído a internet dela. Vamos passar para o próximo, daí quando ela conseguir voltar, daí ela apresenta.
É o Everton, então, por favor. Oi, Sabrina. Eu pedi para o Everton apresentar enquanto você estava voltando, aí depois se apresenta, tá bom? Por favor. Pode projetar, então, a sua tela. Se você não conseguisse, me avisa que eu projeto. Quando estiver pronto, pode começar. Enfim, aqui pra mim tá bem baixinho o som dele, não dá de ouvir. Eu achei que era no meu computador alguma coisa aqui, mas tá bem baixinho mesmo. Eu até fiquei achando que prestando atenção se era o meu computador. Mas não, continua baixinho. Acho que vamos trocar de novo ó, a apresentação. Você tenta ver, então, se você consegue, de repente, entrar pelo celular para ficar melhor o microfone. E aí, enquanto isso, volta a Sabrina, por gentileza. Tá, eu vou apresentar agora, então. Então, boa noite, meu nome é Sabrina, e o colégio que foi estudado foi o Colégio Estadual Cívico-Militar Carmela Bortotti, e nessa pesquisa participaram 6 alunos, do segundo e terceiro ano do ensino médio, e das 65 questões foram selecionadas apenas 3. A primeira questão é: seus pais conversam com você regularmente sobre educação financeira? Cinco alunos responderam que seus pais conversam regularmente sobre, isso representa 83%, e apenas um aluno respondeu que ele não tem uma conversa regularmente sobre educação financeira com seus pais, representando 17%. A segunda questão é se você se sente mais confiante em relação ao seu futuro financeiro após receber a disciplina. Um participante se sente indiferente, correspondendo a 17%. 2 participantes representam estar confiante, representando 33%, e 3 alunos se sentem muito confiantes,
representando 50%. A terceira questão é como você percebe a importância da educação financeira em sua vida. 3 alunos considera importante a educação financeira na sua vida e os outros 3 alunos afirmam ser muito importante a educação financeira na sua vida. Então, a conclusão da pesquisa forneceu uma visão não somente apenas entre pais e filhos, né, mas também o impacto positivo na disciplina ao seu futuro financeiro, né, dos alunos, que proporciona uma gestão financeira responsável ao longo da vida. E uma importância de iniciar cedo a matéria, né, disciplina nas escolas. Seria isso a minha pesquisa. Certo, então, muito obrigada pela apresentação. Pode tirar sua projeção. Vamos testar o teu microfone de novo, Everton, ver se a gente consegue te ouvir. Agora melhorou? Continua bem baixinho. Para o próximo, que está na vez ali, que é o Vinícius, né? Daí depois a gente volta para você de novo. Qualquer coisa você apresenta assim, tenta falar um pouco mais alto aí, vai fazer um eco na sua casa, daí às vezes a gente consegue ouvir um pouquinho melhor. Bom, então pode, Vinícius, projetar, por gentileza, a apresentação. Boa noite. Só um minutinho aí, prof. Qualquer coisa eu projeto aqui para você, se não conseguir. Não, pode, tanto faz, na verdade. Pode por aí, só se tiver algum problema. Então, boa noite a todos. Boa noite, professora Milena. Boa noite, colegas. Meu nome é Vinícius. Eu sou estudante do primeiro período de Ciências Contábeis da Unimater. E a gente vai fazer A gente fez uma breve pesquisa, uma breve análise referente ao projeto que o pessoal do primeiro período de 2023 da Unimater fez sobre o Colégio Rui Barbosa. Vou pontuar algumas questões que foram feitas. Foram feitas várias questões, mas aqui é uma breve análise de 3 questões que eu achei interessante. Esse trabalho de educação financeira nas escolas, eu acho que ele é muito importante. Acredito que isso também tem bastante influência dos pais. Começa de casa já isso, né? E aplicado no colégio, no ensino médio. Aqui foram feita uma pesquisa só com os alunos do segundo e do terceiro ano. Eu acho que poderia ser feito... A educação financeira acho que poderia estar introduzida nos 3 anos do ensino médio. Cada ano subsequente aí, ele ser um pouquinho mais profundo. Começar uma maneira mais básica no primeiro ano e ir aprofundando esse assunto. Acho que é bem importante na vida dos jovens, que vão crescer com um conhecimento um pouquinho maior sobre as finanças deles, sobre como alocar melhor esse dinheiro que eles possuem, ou que venham a possuir. De alguma forma, não tem alunos mais jovens que já conseguem trabalhar e tem outros que têm uma mesada dos pais, aí tem uma renda que os pais fornecem a eles. A primeira pergunta que eu vou pontuar aqui é: quais são as principais mudanças do seu comportamento financeiro após a introdução da educação financeira na escola? O Colégio Rui Barbosa não teve uma grande abordagem assim, em questão dos alunos, porque isso aí também acredito que vai muito do aluno querer participar. E quanto menos conhecimento, eu acredito que ele tem um pouco menos de coragem de expor a opinião que ele tem sobre este assunto. Foram abordados 2 alunos, e desses 2 alunos, sobre a seguinte pergunta, 50% acha que ele entende que ele é mais consciente dos gastos dele, e o outro aluno, ele gasta o valor que ele tem, que ele possui, mas ele continua dentro do orçamento dele. A segunda pergunta é: o quanto você acha importante a matéria de educação financeira nas escolas? Um dos alunos acha muito importante,
e o outro acha pouco importante. Eu acredito que isso vem muito de casa, já como eu expliquei assim. O aluno que tem um engajamento melhor com os pais dele, desse assunto em casa já, eu acredito que ele vai ter mais interesse no assunto quando for tratado no colégio, quando partir para a parte mais aprofundada do assunto. A terceira pergunta é quanto a matéria de educação financeira influencia na sua escolha do curso superior, do ensino superior? 50% acho que não, que para ele indiferente, a educação financeira não vai afetar na escolha dele do ensino superior, na faculdade que ele vai seguir. E o outro, acho que isso vai influenciar sim na decisão dele. Então, essa pesquisa, ela demonstra que após a introdução desse estudo na Escola Rui Barbosa, os alunos eles são mais conscientes com o controle dos gastos que ele tem dele, procurando gastar mais esse valor que eles possuem mensalmente dentro do orçamento deles, tendo aí uma reserva de emergência, um valor que seja utilizado em contas fixas, não gastando extrapoladamente em coisas desnecessárias. Claro que é muito difícil para o jovem não gastar nessas coisas desnecessárias, né, vamos dizer assim, porque o jovem, ele é jovem, né? Ele precisa viver também. Todo mundo precisa viver. Mas claro que isso tudo deve ser sempre gasto dentro de um orçamento. Não podemos ser descontrolados. No mais, eu acredito que era isso, professor. Agradeço a oportunidade e pelo apoio que tivemos aí durante o semestre. Obrigada, agradeço a apresentação. Pode retirar a tua projeção. Como é diferente, né? Um colégio que tem várias respostas, um colégio que tem 2 respostas, né? Então, por isso que a gente teve essa ideia nesse semestre de fazer mais focado em cada colégio, né? Porque a gente olhou, fez um apanhado geral, né? E assim, agora a gente vai focar em cada colégio. Vamos lá, então, para a apresentação do Everton, a última apresentação da noite, né? Pode apresentar. Vou tentar falar mais alto, então, tá bom? Tá. Tá, então, meu nome é Everton, eu analisei os dados do Colégio Estadual Chico Pereira, que também é uma escola estadual do município de Pato Branco. A pesquisa, como dito ali pela turma, né, tem o objetivo de demonstrar, analisar as percepções do impacto do estudo. O objetivo é buscar e compreender as mudanças no comportamento do participante, né, após a introdução da disciplina. Além disso, também o estudo vou avaliar a importância dos alunos terem uma reserva de emergência. Bom, então, ali no colégio Agostinho Pereira participaram da pesquisa 128 alunos do ensino médio, do 2º e 3º grau. No meu estudo foi apresentado as respostas dos resultados em 3 perguntas feitas aos alunos. O questionário utilizado na sessão continha 75 questões objetivas com uma escala de importância. E dessas eu retirei 3 questões que estavam diretamente relacionadas ao objetivo geral do estudo. As respostas que eu fiz foi representada nos gráficos. A primeira pergunta, ela pedia se a matéria de educação financeira contribuiu nas decisões financeiras do dia a dia dos alunos. No gráfico, 27% dos alunos consideraram que a educação financeira contribuiu muito para as decisões, enquanto a mesma porcentagem disse que é indiferente. 20% afirmaram que contribui, né, contribui muito, mas ajudou, e 14% disseram que não contribuiu. 12% dizem que contribuiu bem pouco. A segunda pergunta pedia quanto o aluno considerava importante aprender a educação financeira na escola. O resultado obtido foi que 46%
considera muito importante, enquanto 23% acha importante, mas não muito. E, por outro lado, ali, cerca de 18% disseram que é indiferente do tema. Aí, 6% considera um pouco importante e 7% acredita que é nada importante ter a educação financeira na escola. A última pergunta selecionada pedia quanto o aluno considerava importante ter uma reserva de emergência. Os resultados foi que a grande maioria, né, ali cerca de 72%, considera essa prática muito importante, 14% classificou como importante e cerca de 9% é indiferente ter uma reserva, e aí 5% acha que não é importante ter uma reserva. Bom, então, sobre essa pesquisa, né, demonstra que os resultados indicam uma mudança, digamos, significativa no comportamento financeiro dos alunos, após essa introdução, né, na escola. Destaca ali sobre os gastos, né, sobre o alinhamento com o planejamento financeiro, o interesse crescente em aprender sobre os investimentos. Como visto ali também nos resultados da pesquisa, a maioria dos alunos reconhece a importância de ter essa disciplina, né, na educação financeira no ensino médio. Tem uma parcela de alunos ali que mostra indiferente, né, sobre o tema e não ligam muito para isso. Então, podemos dizer ali nas considerações finais que os resultados indicaram uma mudança positiva, né, significativa, como eu disse, comportamento dos alunos após a introdução dessa matéria do ensino médio, e teve a conscientização sobre os gastos, né, alinhamento e planejamento do investimento. É isso. Beleza, muito obrigada. Podem tirar a sua apresentação, então. Então, quero agradecer a todo mundo que apresentou, todo mundo que se engajou nesse semestre para fazer essa pesquisa acontecer. Eu sei que pesquisa não é fácil, principalmente para quem está começando, né, na faculdade, nesse novo mundo de universidade, né. Então, eu quero dar os parabéns para cada um de vocês pelo empenho, né, que vocês demonstraram até agora. E eu vou parar de gravar e aí eu passo os avisos paroquiais. Obrigada, então, a você que nos assistiu até aqui, né? Obrigada às escolas que participaram, a professora Vanessa que nos ajudou muito a coletar esses dados, né? E agora eu só vou parar de gravar rapidamente.